Prontinho. Bom, dizendo, também pode ter algumas fissuras angulares no ângulo da boca devido ao vômito. Pode ter uma hipertrofia das glândulas salivares e não é uma manifestação bucal, mas esses pacientes também vão apresentar bradicardia devido à falta de potássio no corpo. E em alguns casos mais graves, esse desgaste dentário vai promover uma exposição da dentina e ou do tecido pulpar, que vai gerar no meu paciente uma hipersensibilidade dolorosa. Sobre o tratamento, para prevenir essas lesões bucais, deve-se remover primeiro o agente causal, no caso do transtorno alimentar, onde se apenas um cirurgião dentista isolado não irá conseguir. É necessário uma equipe multidisciplinar, onde não será da noite para o dia. Precisa-se de uma demanda de tempo. Mas é de suma importância o diagnóstico precoce e o controle do desenvolvimento da progressão dessas manifestações bucais, que vão favorecer o bem-estar do paciente, a autoestima, além de minimizar danos às estruturas bucais do paciente, como a perca de um dente, a perca de osso. E o plano de tratamento ele vai depender muito do tipo de alteração bucal do paciente, do aspecto individual e dos hábitos de cada paciente, de forma isolada. E aí a prevenção se dá por meio da orientação quanto à higiene bucal do paciente, o uso de substâncias antiácidas, para que possa promover a remineralização e uma maior resistência dental do paciente. E em pacientes com desgaste erosivo, é indicado o uso de substâncias salivares substituto da saliva, para promover menos essa erosão. Já em casos avançados, opta-se por o tratamento restaurador ou reabilitador do paciente, visando assim recuperar a forma, a função estética do paciente e eliminar a hipersensibilidade e facilitar a higienização bucal do paciente. É essencial para o profissional ele reconhecer as necessidades individuais do paciente, o que está acontecendo com ele, e assim para poder motivar ele ter esse autocuidado de manter a saúde oral dele. Então, na conclusão do nosso trabalho, a gente pôde concluir que o cirurgião dentista deve tratar as manifestações bucais que aparecem dos transtornos alimentares, mas, porém, tratando apenas esses sinais e sintomas, não irá curar o paciente. É importante realizar o tratamento por uma equipe multidisciplinar, onde é importante a presença do cirurgião dentista dentro dessa equipe para que se possa ter um tratamento completo do paciente. Esses sinais e sintomas, as características na cavidade bucal do paciente, serão importantes para que possa realizar o plano de tratamento de forma individualizada para cada paciente, não podendo generalizar todos os pacientes que têm um transtorno alimentar poder ser usado de mesma forma. Essa é a nossa referência do nosso artigo e muito obrigado. Foi ótima a apresentação. A gente viu que esse artigo complementa o outro, porque nesse artigo entra mais dois transtornos. Não foi isso? Qual foi, Deusvando? Os que são complementares o do hábitos noturnos do paciente comer durante a noite e... Peraí, deu um branco aqui na cabeça. O do transtorno da compulsão alimentar periódica, que esse paciente vai ter episódios de gula, assim dizendo, né? De compulsão alimentar, né? Isso. Ele vai comer exageradamente. Mas, assim, tem muito a ver em relação aos sinais e sintomas. Esse artigo ele está um pouquinho mais detalhado do que o outro, mas eu acho, assim, que não gerou dúvidas. Alguém quer perguntar, quer complementar, contar alguma experiência? Quem gosta de comer de madrugada aí? De vez em quando, né, a gente levanta, né, e vai comer alguma coisa na geladeira, mas isso aí não é considerado um transtorno, porque é algo esporádico, né?
dá uma fominha lá para umas 3 horas da manhã. Eu sou bem desse jeito, de vez em quando eu levanto. Então, agora eu vou chamar o grupo da Milena, que é a coordenadora, que é Ana Vitória, Arthur, Georgia, Lucas e Igor. Pode compartilhar aí a tela de vocês. Então, professora, vai ser eu que vou apresentar. Tudo bem. Eu queria saber como é que faz para compartilhar a tela. Não estou conseguindo achar. Olha, na Eu estou barrinha pelo celular. embaixo, tem assim, ó, se você coloca lá a setinha, Ah, eu já cheguei. Compartilhar. viu? Aí já está permitido para você compartilhar. Tá bom. O seu painel já estava aberto? Já está aqui em segundo plano. Uhum. Era para Milena compartilhar, mas a internet dela caiu, infelizmente. Eu tenho que achar aqui. Quer que vai outro grupo? Enquanto. Ah, eu agradeceria, professora. Até eu Então, conseguir achar aqui. então vamos lá. Vai o grupo 5 da Gabriela. Tá prontinho de vocês? É você quem vai compartilhar, Jennifer? Não, é a Ana Luísa. Ana Luísa? Então vamos, Ana. Oi, professora. Oi. Já está liberado aqui para compartilhar? Já está liberado. Tá bom, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Sim. Só dá um zoom para a gente poder ver melhor. Aí. Eu não sei como é que tá a zoom aqui. Com a tela cheia. Ctrl mais Desen. Ah, tá. Aí. Muito bem. Pode começar. O nosso artigo é sobre a influência de intervenções educativas no conhecimento sobre alimentação e nutrição de adolescentes de uma escola pública. E os hábitos alimentares dos pacientes jovens têm sido muito marcados pelo alto consumo dos alimentos processados, né, aqueles mais ricos em gordura, sódio, açúcares, e aliados ao sedentarismo e também pelo fato de os jovens hoje em dia estarem passando a maior parte do tempo deles em frente às telas, isso tudo levam esses pacientes a desenvolverem comprometimentos sistêmicos crônicos, como a obesidade e a diabetes. E por esses fatores, o trabalho com o paciente pediatra é muito desafiador, né, no que diz respeito à educação alimentar e nutricional nessa fase da vida. Diante disso, reforça-se a necessidade da criação dos programas de educação alimentar e nutricional para esse público-alvo, destacando a escola como o canal mais efetivo para ressaltar a importância dessa alimentação saudável na qualidade de vida e levar autonomia na escola desses alimentos, observando os resultados a longo prazo. O objetivo desse artigo, então,
foi avaliar o hábito alimentar e, sequencialmente, o grau de conhecimento sobre alimentação e nutrição de adolescentes do ensino fundamental de uma escola pública do município de Lavras, em Minas Gerais, e intervir com a estratégia com a educação alimentar e nutricional, aplicando 2 recursos pedagógicos, que foram palestras e jogos do tipo quiz. E depois os autores compararam a eficácia de ambos no processo educativo dos adolescentes, de forma a compreender como o recurso adotado influencia nas percepções e no nível de conhecimento dos participantes. Na metodologia do trabalho, foi feito um estudo com 59 adolescentes entre 13 e 16 anos, matriculados na 8ª série dessa escola municipal. E a proposta intervencionista ela foi dividida em 4 etapas. Na primeira semana, apresentou-se o projeto e recrutou-se os participantes. Na segunda semana, identificou os hábitos alimentares através de uma avaliação individual de cada adolescente, principalmente nos quesitos de classificação alimentar, frutas, verduras, legumes, doces, refrigerantes e fast foods, e aplicou-se um questionário de avaliação inicial com 30 questões, relacionando alimentação, nutrição, alguns conceitos de nutrição, o papel do nutricionista, a importância da alimentação saudável e a classificação em função desses alimentos. Na terceira semana, dividiu-se o grupo desses adolescentes, de 59 adolescentes, em 2 grupos. O grupo A, composto por 31 participantes, assistiu uma palestra relacionada à alimentação saudável, tipos, funções e fontes de nutrientes, a importância da água e a influência dos meios de comunicação nas escolhas desses alimentos. E o grupo B, com 28 participantes, realizou-se um jogo do tipo quiz, de perguntas e respostas com os mesmos temas do grupo A, dividindo a sala em 2 grupos de 14 pessoas. Na quarta semana, aplicou-se o mesmo questionário inicial para realizar uma nova avaliação desses adolescentes, para saber se aumentou o conhecimento, se diminuiu o conhecimento em relação à alimentação saudável e nutrição. Todas as atividades tiveram em torno de 50 minutos de duração. Os hábitos alimentares relatados, então, pelos adolescentes na pesquisa revelou, então, alto consumo de alimentos calóricos, ricos em açúcares, sódio, gordura, no caso, então, os fast foods, refrigerantes e etc. E o baixo consumo, então, de alimentos saudáveis, as frutas, verduras e legumes. Somando, então, o cenário da ausência desse público em consultas no nutricionista, mesmo sabendo o que é a nutrição e se preocupando, então, com a alimentação saudável, limitando as relações, no caso, profissional-adolescente. Uma parcela, então, desses alunos afirmavam ler os rótulos dos alimentos e que a mídia tinha grande influência nas escolhas alimentares, além, então, de indicar um desprovimento da educação alimentar nutricional. É bastante, então, comum em várias regiões do Brasil, o que afirma a necessidade da implementação de uma política pública para o controle da obesidade e outras doenças crônicas. Os grupos eles obtiveram os mesmos resultados após as intervenções educativas, apresentando alterações então positivas nos padrões de respostas, indicando aumento de conhecimento em relação às questões avaliadas. Os 2 tipos de intervenção foram igualmente úteis para promover então conhecimento aos alunos sobre a nutrição e alimentação saudável. Mas mesmo diante desses resultados positivos, para que as intervenções sejam efetivas e consistentes, deve-se muito além de que promover conhecimentos nutricionais, visando então ações integradas direcionadas à saúde da criança, adolescente e envolvendo a família, a escola e o apoio do governo e das universidades. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Ficou ótimo o painel. Bem explicativo e
esse trabalho tem a ver com qual apresentação que nós já vimos? Dessas intervenções educativas? Com grupo? Qual foi, Vitor? Grupo 1, né? Com grupo 1. E o resultado, né? E a conclusão foi parecida, que tem realmente o impacto. Mas o que a gente vê nas escolas hoje é que muitas das escolas não levam em consideração, né, essa educação alimentar. E na maioria das cantinas tem o quê? Refrigerante, salgadinho, balinha, pirulito. E que isso só vai ser mudado a partir de inserção de políticas públicas universais, que sejam realmente efetivas, que sejam regulamentadas, para poder haver esse tipo de mudança, né, gente? Concordam? Sim. O grupo 4 já deu certinho aí? Eu acho que sim, professor. Então, pode espelhar. Vai ser o Igor? Vai, professor. Uhum. Professor, é difícil. Não dá conta, não. Ai, ai. Deu não? Não deu, professor. Você está vendo aí compartilhar a tela? Tá, eu entro nos documentos aqui, só que não aparece. Eu já fiz o download dele umas 4 vezes já e não aparece. Então, vamos lá para o outro. Vamos lá para... O Igor, se você Oi. quiser me enviar no e-mail, aí eu vou Também pode ser. salvar e ponho para vocês. Tá bom. Tá? Tá. Então, agora vai o grupo da Isabela. Pode ser, Isabela? Pode sim. Então, por favor. Boa tarde a todos. Nosso artigo é sobre a relação da cárie com o estado nutricional, fatores sociais e comportamentais em adolescentes de 15 a 19 anos. A saúde bucal é um importante elemento na saúde geral e na qualidade de vida das pessoas, sendo que estudos científicos já comprovaram que doenças orais podem gerar desequilíbrios para a saúde como um todo, constituindo assim um problema de saúde pública. Os estudos revelam ainda que problemas de saúde bucal, como cárie, compartilham vários fatores predisponentes, como sobrepeso, obesidade, como estilo de vida, genética, condições socioeconômicas, fatores ambientais e, principalmente, os hábitos alimentares. A alimentação e o estado nutricional apresentam um papel de grande importância na determinação da saúde bucal. E, atualmente, na nossa população brasileira, tem passado por uma transição no quesito nutricional, onde têm sido substituídos alimentos ricos em fibras, nutrientes, por alimentos industrializados, ricos em gorduras e carboidratos,
que buscam satisfazer não apenas as necessidades metabólicas, mas proporcionar um certo prazer aos que consomem. E o consumo exagerado ou inadequado desses alimentos tem culminado no surgimento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, incluindo os problemas bucais. As condições socioeconômicas também são tidas como um importante aspecto no que se diz respeito à saúde bucal. Tem sido apontado que pessoas com melhores condições socioeconômicas apresentam um estilo de vida mais saudável no que se diz respeito à frequência de escovação, uso de creme dental, fio dental e melhores condições no acesso aos serviços odontológicos. O objetivo desse trabalho foi verificar a associação do estado nutricional, condições socioeconômicas e comportamentais com o estado de saúde bucal de adolescentes matriculados em escolas públicas do município de Viçosa. O método desse trabalho trata-se de um estudo do tipo transversal, analítico, desenvolvido com adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos regularmente matriculados nessas escolas públicas desse município. De um total de 170 adolescentes. Foram escolhidos de forma aleatória 3 escolas estaduais. Os adolescentes foram examinados por 2 odontólogos treinados e com experiência em levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. E os dados obtidos foi através da análise do CPOD. Bom, na adolescência, o desenvolvimento de hábitos alimentares inadequados, consequentemente o excesso de peso e problemas de saúde bucal encontram-se aumentados. Essa fase é marcada por comportamentos extremos que variam de atitudes positivas ao total descaso aos cuidados da saúde, se tratando de um período crítico no que se refere à atenção à saúde. A média de CPOD encontrada nesse estudo foi menor do que a encontrada pelo projeto SB Brasil no ano de 2003, na mesma faixa etária, de 15 a 19 anos. Segundo este mesmo levantamento epidemiológico no âmbito nacional, apenas 12,75% dos adolescentes de 15 a 19 anos residentes na região sudeste apresentam um CPOD igual a 0. No presente estudo, 29,4% dos avaliados apresentam CPOD igual a 0, percentual maior que os relatados para a região sudeste brasileira. Os adolescentes do sexo masculino apresentaram maior prevalência de CPOD superior a 0. Já um motivo pelo qual os indivíduos do sexo feminino apresentaram hábitos de higiene bucal mais adequados pode estar relacionado à preocupação com uma boa aparência, um bom aspecto exterior. E neste estudo verificou-se que 18,2% dos adolescentes tinham excesso de peso. Esse cenário só reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes no que diz respeito ao diagnóstico, prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade, sendo que a obesidade e a cárie dentária tendem a aumentar conjuntamente, principalmente devido ao aumento no consumo de açúcar, estar relacionada a ambas as situações. Sabemos também que as condições socioeconômicas exercem influência sobre fatores comportamentais e de autocuidado, assim como na autopercepção da saúde bucal. Algumas observações apontam que indivíduos de classes sociais mais elevadas apresentam maior frequência de escovação, uso de fio dental, como foi dito anteriormente. Sendo um outro fator preocupante a alta frequência de consumo de alimentos e bebidas açucaradas na população adolescente atualmente. Agora a Mariana vai concluir para a gente.
Pode-se concluir, então, que os resultados dessa pesquisa apontam para uma alta frequência da cárie, de excesso de peso e de consumo de alimentos cariogênicos em adolescentes escolares. E, além disso, é encontrada uma associação entre excesso de peso e uma pior saúde bucal, o que vem a contribuir para novos estudos nessa área, a fim de elucidar e associar entre essas doenças. E o diagnóstico da doença bucal e do estado nutricional da população estudada permitem também a implementação de intervenções no âmbito da saúde, tanto individual quanto coletiva, a fim de promover a adoção de hábitos saudáveis e melhor qualidade de vida e saúde para a população adolescente. O painel ficou ótimo, quero parabenizar o grupo. E essa discussão foi um recordatório, né, gente, de coisas assim que nós já vimos em outras unidades, em outras disciplinas, mas é importante a gente estar reforçando. Alguém de outro grupo quer fazer algum questionamento para o grupo? Podemos continuar? Tudo bem? Gostaram do artigo de vocês? Sim. Gostou, Elton? Gostei. Então, tá bom. Então, agora vamos para o grupo 7 da Isabela, Isis, Caroline, Gabriela e Maria Júlia. Quem vai compartilhar a tela? Professora, peraí, rapidinho. É a Isabela Gomes, que eu tô pelo computador dela. Tá, joia. Enquanto isso, o grupo do Igor e da Milena estão se organizando aí, que vão ser os últimos. Tá ok, João Carlos? Tudo bem. João Carlos vai espelhar para o grupo do Igor. Então, agora quem vai começar a falar vai ser a Caroline? Isso. Então tá, Caroline, eu vou desativar o meu som, porque tá um pouquinho de barulho aqui, aí fica melhor para vocês. Tá bom. Pode começar. Então, o nosso artigo é sobre o ERICA, que é a prevalência de comportamentos alimentares saudáveis em adolescentes brasileiros. A adolescência é um período de intensas mudanças, no qual os indivíduos sofrem influências de condições socioeconômicas, hábitos familiares, valores e regras sociais e culturais. Hábitos e conhecimentos adquiridos nesse período têm influência sobre muitos aspectos da vida adulta. E comportamentos alimentares saudáveis durante a adolescência são fundamentais para uma vida reprodutiva e reprodutiva saudável e para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Estudos sugerem associação positiva entre realizar refeições com a família e ingerir alimentos saudáveis e associação inversa entre esse comportamento e a ocorrência de obesidade. E o objetivo desse estudo foi descrever a prevalência de comportamentos alimentares considerados saudáveis em adolescentes brasileiros, segundo sexo, idade, escolaridade da mãe, tipo de escola, turno de estudo e região geográfica. Como método, trata-se da análise de dados provenientes do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes. O ERICA é um estudo transversal, nacional e de base escolar, que tem como objetivo estimar a prevalência de diabetes mellitus,
obesidade, fatores de risco cardiovascular e de marcadores inflamatórios e de resistência à insulina em adolescentes, de 12 a 17 anos, matriculados em escolas públicas e privadas de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Foram avaliados 74.589 adolescentes de 1.247 escolas em 124 municípios brasileiros. O questionário utilizado foi autopreenchível e aplicado com o uso de um coletor eletrônico de dados, o Personal Digital Assistente, PDA. Continha cerca de 100 questões distribuídas em 11 blocos, como aspectos sociodemográficos, atividades ocupacionais, atividade física, comportamento alimentar, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, saúde reprodutiva, saúde bucal, morbidade referida, duração do sono e transtorno mental comum. Como resultados, na tabela 1, nós temos a prevalência de realização de refeições com os pais ou responsáveis dos adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos, considerando a amostragem complexa. Esses resultados, eles mostraram que realizam essas refeições com os pais ou responsáveis os adolescentes do sexo masculino, mais jovens, cujas mães têm escolaridade mais alta, eles estudam em escolas privadas e residem nas regiões sul e centro-oeste. Já na tabela 3, ela mostra a prevalência do consumo diário de água dos adolescentes brasileiros, de 12 a 17 anos, considerando a amostragem complexa. E já nessa tabela, o consumo de água é maior entre os meninos mais jovens e residentes na região norte. Entre os adolescentes brasileiros, aproximadamente metade apresentou comportamentos alimentares saudáveis, no que se refere à realização de refeições com os pais ou responsáveis, consumo do café da manhã e a ingestão de 5 ou mais copos de água por dia. E os adolescentes que têm as refeições com seus pais, eles têm menor chance de sobrepeso, pode contribuir para uma redução de uma menor violência, atividade sexual, problemas de saúde mental e autoagressão entre crianças e adolescentes. Também pode contribuir para uma maior comunicação, maior socialização e transmissão de valores e culturas. E, por fim, considerando que a adolescência ela representa uma oportunidade para a prevenção de doenças crônicas relacionadas à nutrição na vida adulta, os resultados desse estudo sugerem que ações específicas de abordagem intersetorial são necessárias. Devem ser implementadas visando a disseminação dos benefícios de realização de refeições com a família, da prática de se consumir todas as refeições, especialmente café da manhã, e do hábito de ingerir água, consolidando comportamentos alimentares saudáveis que tendem a se manter durante a vida adulta. Recomenda-se que investigações futuras avaliem as relações entre os comportamentos alimentares saudáveis com dados antropométricos, bioquímicos e de consumo alimentar. Essa é a nossa referência do nosso artigo e muito obrigada. Aí pode tirar o compartilhamento, Caroline. Tá bom, professora. Só vou fazer uma sugestão para o grupo. Quando colocar uma tabela, essa tabela ocupou muito espaço no painel de vocês. E assim, eu não consegui enxergar, não. Então, assim, vocês podiam ter, assim, aumentado a tabela e ter ocupado menos espaço, porque ali não teve significância no painel. Tudo bem?
E assim, olha, se vocês quiserem pesquisar outros artigos desse estudo de risco cardiovasculares de adolescentes, tem vários outros artigos falando de comportamentos, de estudos alimentares nessa faixa etária, e é um estudo que já está sendo aplicado há muito tempo aqui no nosso país, e ele realmente é muito interessante. Então, tem outros artigos do ERICA, né, que é o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, relacionados a comportamentos e hábitos alimentares. Tudo bem? Mas vocês conseguiram se extrair o que é de principal? Só deixo como sugestão a utilização de figuras que sejam significativas e que deem para o público que está assistindo vocês entenderem no contexto. Tá bom? Tá bom. Então, agora vamos para o grupo 4. Pode espelhar, João Carlos. Obrigada, viu, meninas? Fernanda. Só tem meninas, né? Não errei, não. Sim. Tem como dar um zoom, João Carlos? Isso. Então, o nosso artigo, ele fala sobre os transtornos alimentares de ordem comportamental e seus efeitos sobre a saúde bucal na adolescência. Com a chegada da puberdade, que se inicia em indivíduos entre 10 e 19 anos, fazem que ocorrem mudanças morfológicas e psicológicas, alguns aspectos do comportamento do adolescente podem ter implicações no crescimento e na saúde. Os extremos do consumo alimentar podem caracterizar-se em desordens alimentares, incluindo anorexia nervosa, bulimia nervosa e ou a obesidade, podendo ser refletido no crescimento somático, composição corporal e função menstrual. A anorexia nervosa é um distúrbio de comportamento conceituado como inanição deliberada e autoimposta, seguida de uma implacável busca de magreza e por um medo mórbido de engordar, levando a sérios graus de emagrecimento. Também classificada como distúrbio de comportamento, a bulimia nervosa é caracterizada por ingestão compulsiva e rápida de grandes quantidades de alimento, com pouco ou nenhum prazer, alternando-se comportamentos dirigidos a evitar o ganho de peso, como, por exemplo, vomitar, o uso excessivo de laxantes e diuréticos e submeter-se a períodos de restrição alimentar severa. Tais comportamentos também se devem ao medo mórbido de engordar. No caso da anorexia nervosa, a doença se inicia a partir de uma dieta restritiva e persistente, evitando alimentos que levam ao aumento do peso, como carboidratos. Fatores estressantes para o paciente ou sua família podem servir como desencadeadores da doença. E o indivíduo passa a viver em função da dieta, do peso e de sua forma corporal. O curso da doença se caracteriza por contínua e importante redução de peso. A distorção da imagem corporal existe com frequência, mas não em todos os casos. Quando acontece tal distorção, a pessoa se percebe gorda, mesmo apresentando estágio avançado de desnutrição. No que se refere à bulimia nervosa, os critérios de diagnóstico mais amplamente aceitos incluem episódios recorrentes de consumo alimentar compulsivos, os chamados episódios bulímicos, que se caracterizam pelo fato de comer